Badura se retirou antes para o palácio interior. Foi ao aposento da princesa Ayatal-Nefus e mandou que lhe levassem os 50 potes de azeitonas. Depois, abriu um deles para experimentarem os frutos, ela e Ayatal-Nefus. Imagine o seu espanto ao ver azeitonas misturadas com pó de ouro. Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 125ª noite. Continuação da história do príncipe Camaralzaman, desde a sua separação da princesa Badura. Enquanto, na ilha de Ébano, as coisas entre a princesa Badura e a princesa Ayatal-Nefus, o rei Armanos, a rainha, a corte e o povo se achavam no estado que pudesseis compreender, no fim das minhas últimas palavras, o príncipe Camaralzaman continuava na cidade dos idólatras, na casa do jardineiro que lhe dera abrigo. Um dia bem cedo, estando o príncipe preparando-se para trabalhar no jardim, segundo o seu costume, o bom jardineiro o impediu, dizendo-lhe: os idólatras hoje têm uma grande festa, e como se abstêm de qualquer trabalho para passar o dia em festejos públicos, não querem também que os muçulmanos trabalhem. E os muçulmanos, para garantir a amizade deles, divertem-se assistindo a tais espetáculos, que merecem ser vistos. Assim, repousai hoje, deixo-vos aqui, e como se aproxima o dia em que o navio mercante que vos falei deve zarpar para a ilha de Ébano, vou visitar alguns amigos e informar-me com eles do dia da partida. Ao mesmo tempo, tratarei de garantir o vosso embarque. Assim dizendo, saiu. Quando o príncipe Camaralzaman se viu sozinho, em vez de participar da alegria pública que ecoava por toda a cidade, lembrou-se com mais saudade do que nunca da sua querida princesa. Absorto, suspirava e gemia, passeando pelo jardim, quando o canto de 2 pássaros numa árvore o obrigou a levantar a cabeça e olhá-los. Camaralzaman viu com surpresa que os pássaros brigavam cruelmente a bicadas e que em poucos momentos um deles caía morto aos pés da árvore. O vencedor, erguendo o vôo, desapareceu. Naquele momento, outros 2 pássaros maiores, que tinham assistido ao combate de longe, chegaram de outro lado, pondo-se um aos pés, outro à cabeça do morto. O contemplaram por algum tempo, sacudindo a cabeça de modo que manifestavam todo o seu pesar, e cavaram-lhe uma fossa, onde o enterraram. Quando os 2 pássaros encheram de terra a fossa, afastaram-se e pouco depois voltaram, segurando no bico, um por uma asa, outro por um pé, o pássaro assassino, que dava gritos e fazia terríveis esforços para escapar. Levaram-no sobre a sepultura do pássaro que ele sacrificara à sua cólera, e lá, sacrificando-o também, em justa vingança do assassínio cometido, tiraram-lhe a vida a bicadas. Abriram-lhe, enfim, o ventre e arrancaram-lhe as entranhas, deixando o corpo abandonado. Depois fugiram. Camaralzaman ficou profundamente admirado durante todo o tempo em que assistiu ao surpreendente espetáculo. Aproximando-se da árvore em que se desenrolara a cena e correndo os olhos pelas entranhas dispersadas, percebeu alguma coisa vermelha saindo do estômago rasgado pelos pássaros vingadores.
apanhou o estômago e, tirando o vermelho entrevisto, verificou tratar-se do talismã da princesa Badura, que tantos pesares, aborrecimentos e suspiros lhe custara desde que o pássaro lhe arrancara. Cruel! Exclamou, fitando os olhos do pássaro. Aprazias-te em fazer o mal, e agora pagaste o preço da tua maldade. Na mesma medida em que me fizeste mal, desejo bem aos pássaros que, vingando a morte do seu semelhante, me vingaram. Não é possível expressar a alegria do príncipe Camaralzaman. Minha querida princesa, exclamou ainda, esse feliz instante que me devolve o que vos é tão precioso é sem dúvida presságio que me anuncia o nosso próximo encontro. Bendito seja o céu que me envia essa ventura e que ao mesmo tempo me dá a esperança da maior que eu possa desejar. Terminando tais palavras, Camaralzaman beijou o talismã, embrulhou-o e guardou-o cuidadosamente. Na sua extrema aflição, havia passado quase todas as noites a se atormentar e sem dormir, na que se seguia a tão feliz acidente. Dormiu com um sono tranquilo e no dia seguinte, colocando as vestes de trabalho, foi receber as ordens do jardineiro, que lhe pediu para abater e desenraigar certa velha árvore, que já não dava frutos. Camaralzaman pegou um machado e foi, por mãos, à obra. Ao cortar um pedaço da raiz, deu um golpe em alguma coisa dura que ressoou fortemente. Afastando a terra, descobriu uma grande placa de bronze, sob a qual achou uma escada de 10 degraus. Desceu imediatamente e, ao chegar embaixo, viu um túnel subterrâneo de 2 ou 3 toesas de lado, onde contou 50 grandes vasos de bronze enfileirados, cada um com tampa. Abriu-os um depois do outro, verificou estarem cheios de pó de ouro. Saiu do túnel entusiasmado com a descoberta de tão rico tesouro, colocou a placa sob a escada e terminou de desenraigar a árvore, aguardando o regresso do jardineiro. Soubera este, na véspera, que o navio que viajava para a ilha de Ébano todos os anos partiria dentro de alguns dias. Não pudera saber que dia precisamente. Por conseguinte, decidia voltar para informar-se. Foi o que fizera então, e voltava com o rosto onde transparecia a boa nova destinada a Camaralzaman. Meu filho, disse-lhe, pois por sua idade costumava tratá-lo assim, alegrai-vos e aprontai-vos para partir daqui a 3 dias. O navio zarpará sem falta, e já combinei com o capitão vosso embarque. No estado em que me encontro, respondeu Camaralzaman, não podeis anunciar-me coisas mais agradáveis. Em compensação, tenho de dar-vos uma notícia que há de causar-vos enorme contentamento. Vinde comigo e vereis a boa sorte que o céu vos enviou. Camaralzaman levou o jardineiro ao lugar onde desenraigara a árvore. Ajudou-o a descer e, quando lhe mostrou os vasos repletos de pó de ouro, demonstrou-lhe toda a sua alegria por Deus recompensar, finalmente, a virtude e todos os seus trabalhos durante tão longos anos. Que estás pensando? Perguntou-lhe o jardineiro. Julgais que eu queira apropriar-me desse tesouro? Pertence-vos e eu não o desejo? Há 80 anos, desde que meu pai morreu, não faço outra coisa senão remexer a terra desse jardim, sem nada ter descoberto. É sinal de que vos era destinado, visto que Deus permitiu que o achasseis. Convém a um príncipe como vós, muito mais que a mim, que estou à beira do túmulo e que já de nada necessito.
Deus vô-lo envia justamente na hora em que ides reunir-vos à pessoa amada, no país em que sabereis empregá-lo. O príncipe Camaralzaman não quis ceder ao jardineiro em generosidade, e ambos discutiram muito. Finalmente, Camaralzaman terminou dizendo que não aceitaria coisa nenhuma se ele não ficasse com a metade. O jardineiro concordou então, e cada um ficou com 25 vasos. Feita a partilha, disse-lhe o jardineiro: Meu filho, não é o bastante. Agora trata de embarcar esta riqueza no navio e levá-lo convosco secretamente, sem que ninguém desconfie. De outro modo, correreis o risco de perdê-la. Não há azeitonas na ilha de Ébano, e as daqui são preciosas. Como sabeis, tenho boa provisão das de que colho no meu jardim. Pegareis 50 potes, que serão enchidos pela metade com pó de ouro, e pela outra metade com azeitonas, e mandaremos levá-la ao navio quando embarcardes. Camaralzaman seguiu o bom conselho e empregou o resto do dia em preparar os 50 potes. Temendo que o talismã da princesa que ele trazia no braço lhe escapasse, teve a precaução de colocá-lo num dos potes, assinalando-o para reconhecê-lo. Quando terminou de preparar os potes para serem transportados e viu que a noite se aproximava, retirou-se com o jardineiro e, conversando com ele, contou-lhe a luta dos 2 pássaros e as circunstâncias da aventura que lhe fizera encontrar o talismã de Badura, quer por causa da idade, quer por causa do atarefamento daquele dia. O jardineiro passou mal a noite. O mal aumentou no dia seguinte, e pior ainda, encontrou-se ele no 3º dia de manhã. Ao amanhecer, o capitão do navio, em pessoa, e vários marinheiros foram bater à porta do jardim, perguntando a Camaralzaman onde estava o passageiro que deveria embarcar. Sou eu mesmo, respondeu o príncipe. O jardineiro que pediu passagem para mim está doente e não pode vos falar. Entrai e transportai os potes de azeitonas que estão aqui com a minha bagagem, e eu vos seguirei depois de despedir-me dele. Os marinheiros carregaram os potes e a bagagem, e deixando Camaralzaman, disse-lhe o capitão: Não deixeis de vir imediatamente. O vento está ótimo, e eu só espero por vós para zarpar. Quando o capitão e os marinheiros partiram, Camaralzaman voltou à cabeceira da cama do jardineiro para despedir-se e agradecer-lhe todos os benefícios dele recebidos. Achou-o agonizante, porém, e mal obtivera dele que fizesse a sua profissão de fé, de acordo com o costume dos muçulmanos, em hora de morte. Viu-o expirar. Na necessidade de embarcar, tratou apressadamente de prestar as últimas homenagens ao amigo morto. Levou-lhe o corpo e, após cavar-lhe uma cova no jardim, pois, como os muçulmanos eram apenas tolerados naquela cidade de idólatras, não possuíam cemitério público, e enterrou. Só terminou pelo fim do dia. Partiu, então, sem perda de tempo, para o navio, levando consigo a chave do jardim, com a intenção de entregá-la ao seu dono, se pudesse, ou deixá-la com a pessoa de confiança na presença de testemunhas. Mas, chegando ao porto, soube que o navio levantara a âncora e desaparecera após aguardá-lo por 3 longuíssimas horas. Sherazade quis prosseguir, mas a claridade do dia a obrigou a calar-se. Retomou a história de Camaralzaman na noite seguinte e disse ao sultão da Índia: do 126ª noite. Senhor, o príncipe Camaralzaman, como é fácil se imaginar, se desesperou
vendo-se obrigado a ficar ainda num país onde não se acostumava e esperar outro ano para valer-se da ocasião que acabava de perder. O que mais o desolava era ter se separado do talismã da princesa Badura. Mais uma vez, entrando, não teve outra escolha senão voltar ao jardim de onde saíra, alugá-lo do proprietário e continuar a cultivá-lo, chorando sua desgraça. Como não pudesse suportar o trabalho de cultivá-lo sozinho, empregou os serviços de um rapaz, a fim de não perder a outra parte do tesouro que lhe cabia pela morte do jardineiro. Colocou o pó de ouro em outros 50 potes, que acabou de encher com azeitonas, para embarcá-los no devido tempo. Enquanto o príncipe começava um novo ano de luta, dor e impaciência, o navio continuava a viagem com vento próspero, chegando felizmente à capital da ilha de Ébano. Visto que o palácio se situava à beira-mar, o novo rei, ou melhor, a princesa Badura, que notou o navio quando ia entrar no porto com todas as suas bandeiras, perguntou que barco era e soube, assim, que se tratava do que vinha todos os anos da cidade dos idólatras, quase sempre repleto de preciosas mercadorias. A princesa, sempre com Camaralzaman na lembrança, no meio do esplendor que a rodeava, pensou que ele talvez tivesse embarcado no navio. Ocorreu-lhe a ideia de preveni-lo para não dar-se a conhecer, pois tinha certeza de que ele a reconheceria imediatamente. Mas a fim de com ele combinar as medidas necessárias para o mútuo reconhecimento, com o pretexto de indagar pessoalmente sobre as mercadorias e até de ser a primeira a escolher as mais preciosas, ordenou que lhe trouxessem um cavalo e dirigiu-se para o porto acompanhada de vários oficiais. Chegando no momento em que o capitão acabava de desembarcar, mandou chamá-lo e quis saber de onde vinha, há quanto tempo partira, que encontros bons ou maus tivera durante a navegação, se não trazia estrangeiros e, sobretudo, que carga era a do navio. O capitão satisfez-lhe todas as perguntas. Quanto aos passageiros, assegurou-lhe só trazer a bordo mercadores, que costumavam trazer riquíssimos tecidos de diferentes países, telas das mais finas, pintadas ou não, pedras preciosas, almíscar, âmbar cinzento, cânfora, especiarias, drogas medicinais, azeitonas e várias outras coisas. Badura gostava muito de azeitonas. Quando ouviu mencioná-las, disse o capitão: "Fico com as que trouxestes, mandai-as desembarcar logo. Quanto às mercadorias, avisareis os mercadores que me levem o que há de mais belo antes de mostrá-las a quem quer que seja." "Senhor", respondeu o capitão, que a tomara pelo rei da ilha de Ébano, "há 50 potes bem grandes de azeitonas, mas pertencem a um mercador que ficou em terra. Eu mesmo o havia advertido e aguardei-o em vão, ao verificar que não aparecia e que o seu atraso me impedia valer-me do bom vento, perdi a paciência e zarpei." "Desembarcai-os", disse a princesa, "isso não impedirá que sejam vendidos." O capitão enviou a chalupa ao navio e ela voltou carregada com os potes. A princesa perguntou quanto valeriam na ilha de Ébano. "Senhor", respondeu-lhe o capitão, "o mercador é bem pobre. Não lhe dareis demais, dando-lhe 1000 moedas de prata." "Para que ele fique contente", respondeu a princesa, "e em consideração pelo que me dizeis acerca de sua pobreza, vos serão contadas 1000 moedas de ouro que lhe entregareis." Deu ordem para o pagamento e, mandando transportar os potes, voltou ao palácio. Estando próxima à noite, Badura se retirou antes para o palácio interior. Foi ao aposento da princesa Ayatal-Nefus e mandou que lhe levassem os 50 potes de azeitonas. Depois,
abriu um deles para experimentarem os frutos, ela e Ayatal-Nefus. Imagine o seu espanto ao ver azeitonas misturadas com pó de ouro. "Que maravilha!" exclamou. Mandou então abrir e esvaziar os outros potes na sua presença, pelas escravas de Ayatal-Nefus. A sua admiração cresceu à medida que ia vendo as azeitonas de cada pote mescladas com pó de ouro. Quando se esvaziou aquele em que Camaralzaman escondera o talismã, ficou tão surpreendida que perdeu os sentidos. A princesa Ayatal-Nefus e suas escravas correram em seu auxílio e fizeram com que recobrasse os sentidos, lançando-lhe água ao rosto. Imediatamente ela se apoderou do talismã, beijando-o repetidas vezes, mas como nada quisesse dizer diante das escravas da princesa, que ignoravam o seu disfarce e como estivesse na hora de dormir, despediu-as. "Princesa", disse Ayatal-Nefus, quando se viram sozinhas, "deveis ter notado que foi à vista desse talismã que desmaiei. É o mesmo que nos separou, o príncipe Camaralzaman e eu. Foi a causa de uma separação tão dolorosa para um como para o outro, mas será, estou certa, a causa da nossa próxima união." No dia seguinte, ao amanhecer, Badura mandou chamar o capitão do navio e, ao vê-lo chegar, disse-lhe: "Falai-me do mercador, a quem pertencem as azeitonas que comprei ontem. Dissestes-me, se não me engano, que o deixaste na cidade dos idólatras. Podeis me dizer o que ele fazia?" "Senhor", respondeu o capitão, "só posso vos contar o que sei. Combinei o seu embarque com um jardineiro extremamente idoso, onde trabalhava sob suas ordens, o que me levou a dizer-vos que era pobre. Fui procurá-lo e avisá-lo da partida do navio, e falei-lhe pessoalmente." "Se é assim", respondeu a princesa Badura, "vos será preciso partir imediatamente, voltar à cidade dos idólatras e trazer-me esse jovem, que é meu devedor. Senão, confiscarei as mercadorias que vos pertencem e as dos mercadores que vivem convosco. Além disso, correrá perigo a vossa vida e a dos mercadores. Desde já, por minha ordem, serão seladas as mercadorias no depósito onde se encontram, e os selos somente serão retirados quando me tiverdes trazido o homem que exijo. É o que tinha de vos dizer. Ide e fazei o que vos ordeno." Feito aquilo, zarparam no mesmo dia. O capitão nada pôde responder a tal ordem, que não executada acarretaria tão grande prejuízo aos seus negócios e aos dos mercadores. Estes, avisados, apressaram-se tanto quanto ele em mandar embarcar imediatamente as provisões necessárias para a viagem. O navio fez uma excelente viagem e o capitão calculou tão bem que atingiu à noite o porto da cidade dos idólatras. Chegado o mais próximo possível, não mandou lançar ferros. Pelo contrário, enquanto o barco aguardava, embarcou na chalupa e foi descer em terra num ponto pouco distante do porto, de onde se encaminhou para o jardim de Camaralzaman, com 6 marinheiros dos mais resolutos. Camaralzaman não estava dormindo ainda. A separação de sua formosa mulher o afligia como sempre, e ele detestava o momento em que se deixara tentar pela curiosidade de tocar aquele cinto. Assim passava os momentos de repouso, quando ouviu bater à porta do jardim. Foi imediatamente abrir, semivestido, e mal o fez o capitão e os 6 marinheiros, sem dizerem uma palavra, o conduziram à chalupa à força, rumando com ele para o navio, que zarpou de novo sem perda de tempo. Camaralzaman, calado até aquele momento, assim como o capitão e os marinheiros, perguntou ao capitão, que reconheceu, por que o levava com tamanha violência.
Não sois devedor do rei da ilha de Ébano? Perguntou-lhe o capitão por sua vez. Eu? Devedor da ilha de Ébano? Respondeu Camaralzaman surpreso. Eu sequer o conheço, nunca tive negócios com ele e nunca pus os pés no seu reino, disse. É o que deveis saber melhor do que eu, disse o capitão. Falar-lhe-eis pessoalmente, enquanto isso, tenha paciência. Sherazade foi obrigada a calar-se nesse ponto, para permitir que o sultão da Índia se levantasse. Mas na noite seguinte assim retomou o fio da história.